delícia! Estamos de volta aqui com o Mais Saudável todinho seu. E hoje super esclarecedor, né, gente? Falando aí de climatério, falamos também aí de doenças cardiovascular. E ó, o final de tudo que a gente pode sempre falar, que tudo começa com o que você ingere. Então, realmente, eu não vou me cansar de falar que a saúde começa na mesa, que você tem que fazer uma atividade física, que você tem que movimentar o seu corpo. Sabe por quê? O nosso corpo foi nos dado com tanta perfeição. Quem é a gente para estragar? Por favor, pelo amor de Deus, vamos cuidar do nosso bem mais precioso? E para continuar falando sobre climatério, e eu tenho uma pergunta logo de cara, nós temos aqui o Dr. César Osório de Oliveira. Muito obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo. Venha sempre. O Dr. César, ele é neurologista, formado aí em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, com especialização em neurologia. E aí, você aí em casa, assim como eu, muitas vezes pode se perguntar, mas espera aí, gente, o que tem neurologia a ver com climatério? Climatério não é uma doença não, né? Um sintoma ginecológico? O que a neurologia vem falar de climatério? O senhor vai explicar, doutor. Okay. Bom, primeiro eu agradeço o convite. Obrigada. Cissa, veja, se a gente imaginar que todo o síndrome do climatério acontece pelo declínio da atividade hormonal, o que faz o hormônio? O hormônio ele regula a atividade do tecido, dos órgãos, e o cérebro não vai escapar dessa regulação. Então, existem várias condições diretamente relacionadas à queda dos hormônios que afetam o cérebro, provocando disfunções, não doenças, mas disfunções, e mesmo alguns sintomas neurológicos aparecem nesse período de adaptação da mulher a essa nova condição. O senhor falou de sintomas neurológicos e eu acho que esse sintoma que eu vou falar, me corrija se eu estiver errada, se aplica muito bem. A depressão acontece com muita facilidade nessa fase, né, do climatério, na menopausa. E por que isso acontece, doutor? E como prevenir, sabe? Porque uma coisa é fato, gente, todas nós vamos passar por isso. Então, a gente tem que entender para tentar se preparar, né, doutor? É o prevenir mesmo. Então, o que fazer para essa depressão não entrar em cena? Tem o que fazer ou realmente não dá para, sabe, remediar? Olha, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que tomar o cuidado de separar a depressão da tristeza. O climatério é um período de readaptação da mulher. Por mais que hoje a mulher moderna esteja fora de casa, no mercado de trabalho, com outras atribuições, ela continua sendo o esteio emocional de uma família. E de repente ela começa a ver os filhos crescidos irem embora, aquele papel emocional, afetivo que ela tinha já não é tão relevante quanto era antes. Você acha que a mulher vai perdendo a importância? Ela vai se sentindo menos importante? Porque, como o senhor falou, o filho criou asa, fica ela e o marido ali, o maridão já está acostumado naquele futebol, naquele lenga-lenga. E que muitas vezes não percebe que, na verdade, não é que ela perdeu a importância, ela precisa redescobrir qual é a importância dela. Perfeito. Perante si mesma e perante a família, né? Ela continua sendo um ponto de referência. Sim. Mas às vezes ela perde um pouco essa noção, porque ela já muitas vezes não trabalhou fora de casa e começa a não ter mais clareza do qual é o papel dela dentro da família e dentro da sociedade. Então, o primeiro cuidado eu acho que é esse, não confundir a tristeza que acontece na readaptação com a doença, a depressão. Bom, essa adaptação ela pode ser muito difícil, realmente, né? Como o Dr. Carlos falou, né, esse momento de perda da fertilidade tem um impacto muito grande para algumas mulheres. Então, algumas perdas físicas, né, o ganho de peso, a perda do tônus muscular, uma certa perda da beleza, como é propagada, né, pode trazer essa mulher um quadro depressivo por uma causa puramente emocional. Por outro lado, se o hormônio é o que regula a atividade do cérebro, eu posso ter também uma atividade cerebral prejudicada e que leva ao sintoma depressivo. Entendo. Mas é engraçado isso que o senhor fala, né, doutor? E realmente eu sei muito bem, sinto isso também, porque eu estou envelhecendo, estou com 40 anos e eu sinto, óbvio, né, as diferenças dos 40 para os 20 anos. Não tem jeito, não tem como fugir. Mas
é realmente, gente, trabalhar a cabeça, sabe? É se questionar, olhar para o espelho, se amar acima de qualquer coisa e perceber o quanto a sua história vale mais, sabe? O quanto cada marquinha de expressão que você tem aí no rosto é uma marquinha de expressão de alegria ou de um choro que teve que acontecer, sim, entendeu? E desse choro veio um momento mais alegre da sua vida. Então, assim, é o seu caminhar, são os seus traços pela vida e vale tanto a pena. Então vamos tentar tirar um pouquinho esse padrão estético que nos é estabelecido a todo momento e colocar um pouquinho mais de amor nas nossas vidas. Que daí eu acho que com o amor a vida fica mais fácil, ela fica mais leve. Mas eu entendo perfeitamente isso e eu quero até continuar porque eu acredito que muitas das mulheres que chegam no seu consultório nessa fase do climatério, na menopausa, enfim, elas devem ter uma queixa muito comum, porque assim, essa fase, ela parece que ela te desenha, ela te apresenta um envelhecimento, né? Fala, olha, você está envelhecendo, você está nessa fase, tá aí, tá aqui, ó, o seu documento do envelhecimento. E isso acontece, não, doutor? Sim. E ela tem que lidar com um momento físico, como eu falei, né? Do ponto de vista de atividade cerebral, muda. Só para trazer um termo técnico, né? Desculpa essa palavra, mas existe uma química cerebral que ficou muito famosa, a gente ouve, o grande público já conhece, que é a serotonina. Sim. Né? Famosa serotonina. Vamos explicar para quem não conhece. Sim. É o hormônio da felicidade, é isso? Não. Porque dizem tem assim, ganho, uma coisa, né, ampla, Sim. é o hormônio da felicidade. Na verdade, a serotonina ela não é um hormônio, Tá. Ela é uma química do cérebro. A célula cerebral comunica uma célula seguinte para que ela funcione, e isso nós chamamos de neurotransmissor. É como se uma célula estimulasse a outra através dessa química. Entre as várias químicas, existe essa que é a serotonina, que é um dos neurotransmissores envolvidos com o humor. Não só com o humor, mas com o sono, com a sensibilidade dolorosa. Então, isso é um dos motivos pelos quais a mulher, no período do climatério, tem maior propensão à depressão. Não só a serotonina, mas outras atividades também ficam prejudicadas. Como é bom aprender, né, gente? Fala sério, é bom demais, né? Porque assim, todo mundo fala, serotonina, hormônio da felicidade. Não é um hormônio, tá vendo? Agora eu tô super esclarecida, tenho certeza que você em casa também. Doutor, por exemplo, por que aumenta o índice de insônia na fase do climatério? Ok, tá. É exatamente esse neurotransmissor aí que entrou em ação? Isso. Em termos de sono, a serotonina ela é importante no quê? Na estabilidade do sono, principalmente. Então é muito comum que a mulher no climatério comece a ter o quê? Um sono fragmentado. O Dr. Carlos já trouxe essa informação. Os fogachos, as sudoreses são mais noturnas, o que já é também uma alteração de uma região cerebral que faz o controle da temperatura do corpo. Com isso, com esses fogachos, a mulher já acorda mais e pelo declínio da serotonina ela tem mais estabilidade do sono. Isso é um problema. Ao mesmo tempo, ela tem que se readaptar a todos esses aspectos que a gente já falou, né? De quem ela é, os aspectos mais afetivos, né? Da presença dela dentro da família. Então, essas preocupações, uma tendência maior à depressão e à instabilidade de funcionamento cerebral é que levam à insônia. Agora, por exemplo, como fazer para melhorar essa qualidade de sono, mas sem medicamento? Não estou falando do medicamento, porque deve ter o ponto que a pessoa precisa tomar o medicamento. Sim. Mas o que a gente pode fazer como paliativo antes de chegar no medicamento? Tá. Cissa, veja, a maioria das insônias, isso não só no período do climatério, são insônias aprendidas, tá? Do mesmo jeito que a gente aprende a se alimentar direito, a gente aprende a dormir direito, a gente pode aprender a dormir errado. Então eu começo, vamos criar uma situação, a mulher entra no climatério e começa a ter sudorese noturna e os fogachos. Nas noites seguintes, ela pode já começar a ficar preocupada que ao chegar à noite, ela vai viver um sofrimento, porque ela vai ter fogachos, ela vai ter sudorese,
Uma coisa que acontece no climatério é a presença do ronco. A mulher começa a roncar mais a partir do climatério. O marido, que sempre foi o roncador, começa a reclamar. Então, começa a existir um sentimento ruim da mulher em relação ao momento do sono. Deixa de ser aquele momento do descanso, da reparação, de um momento desagradável. Então ela vai criando pensamentos, imagens negativas em relação ao sono. Perfeito. Esse é o primeiro cuidado que tem que ser tido, né? Ó, é o seguinte, a gente volta daqui a pouco, tá? No próximo bloco nós vamos voltar com todos os especialistas que participaram aqui do programa reunidos. Tem pergunta? Manda pra gente que ainda dá tempo. Eu tô cheia de dúvidas, tenho certeza que você também. Então não descola, fica com a gente, porque o Mais Saudável vai, mas ele volta rapidinho. Fica aí, tá?